E aí, galera, beleza? Vamos para o nosso oitavo vídeo, né? Que é basicamente a gente começar a codar o nosso front-end de fato, né? Então a gente fez a estrutura do projeto ali, né? Na aula passada. E aí agora a gente vai basicamente meter a mão na massa mesmo ali e fazer a nossa página do cadastro. Então nesse vídeo aqui a gente tem quatro objetivos, que é basicamente ver o overview ali da tela, né? Que a gente vai fazer, iniciar o servidor do Vite ali só para a gente ver como que é o inicial ali, né? Quando a gente só cria um projeto do zero ali com o view, só para que ele já vem por padrão. E depois criar de fato a tela de cadastro. E por último fazer o commit ali, tá? Basicamente isso que a gente vai fazer. Então vamos seguir aqui para o overview da tela. O que a tela que a gente vai tentar fazer ali, né? Tentar chegar o mais próximo possível a essa tela aqui, tá? Basicamente. Então a gente vai ter essa imagem aqui, vai ter tudo legalzinho. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu já vou pegar essa imagem, já vou colocar ela ali no. Quer dizer, eu já deixei ela baixada, né, pra gente, então já deixei ela baixada pra gente ali no caso. E aí agora o que eu vou fazer é simplesmente seguir aqui. Então já fizemos o overview da tela e vamos iniciar o nosso servidor Vite, tá? Basicamente isso. Então vou abrir ali o projeto, né, basicamente. Então vamos pegar esse camarada aqui e vamos inicializar ele. Então ele usa o Vite, né, como servidor ali. E aí a gente pode seguir o próprio package.json aqui para fazer a nossa subida. Então a gente tem o npm run dev, né? Então esses scripts aqui, eles são rodados com o prefixo npm run e aí o comando que você quer rodar, basicamente. Então npm run dev, npm run builder e assim por diante. Então vamos rodar o nosso npm run dev aqui, tá? Então ele subiu aqui. Aí a gente pode visualizar aqui como que vai ficar no servidor. E esse aqui é basicamente a tela inicial ali, tá? Do view, tá? Basicamente isso. Então a gente vai reaproveitar algumas coisas aqui, aí, enfim, a gente conseguiu já inicializar o servidor. E aí agora a gente vai para a parte de criar a tela do cadastro, tá? Ela vai dar um trabalhinho, acredito eu, mas eu tentei fazer ali algumas coisas que a gente já consegue reaproveitar, tá? Então eu vou tentar reaproveitar algumas coisas mesmo. Então show de bola, vamos lá. Primeira coisa que vamos fazer é pegar o nosso arquivo, né? E vamos colocar aqui o nosso ícone, né? Ali que a gente vai usar, a imagem. E vamos colocar aqui no nosso asset que a gente vai precisar. Então deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu colocar aqui do outro lado e pegar ela mais rápido aqui. Pegar aqui, logo. Beleza. Copiar. E eu vou colar ela aqui. E aqui a gente pode colocar o nome logo mesmo, basicamente. Então eu não quero adicionar automaticamente, quero adicionar depois. Então tá aqui nossa imagem que a gente vai usar basicamente, tá? Show de bola. E aí vamos ver como é que funciona o sistema de rotas hoje, tá? Então a gente vai ver o seguinte. Aqui no nosso router index, a gente tem o barra home e tem o barra about. Então a gente tem simplesmente duas rotas configuradas aqui pra gente. Então a gente olhando o site aqui, a gente tem o home que está aqui e tem o about. Veja que quando a gente altera aqui, ele só está alterando o conteúdo que está desse lado aqui, né? Isso foi feito pelo próprio view, né? Pelo padrão ali, que é para você já saber como funciona o sistema de rotas. Só que o nosso sistema de rota ele vai seguir a rota da página inteira, tá? Por enquanto. Então depois a gente vai ter sim alguma coisa mais interna ali. Aí a gente vai ver rotas entre rotas, né? Mas por enquanto a gente vai ver mais da página inteira. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui um barra sign up, que é uma rota que a gente vai criar. E aí hoje, por padrão, o view, quando você adiciona uma rota que não existe, ele simplesmente coloca nada, tá vendo aqui, ó? Tá, não tem nada, né? Esse aqui é o padrão, aí tem aqui não tem nada, então simplesmente ele não vai colocar nada. É basicamente isso. Então o que que a gente vai fazer, tá? Vamos lá. Vamos adicionar uma terceira rota aqui, que é a nossa rota chamada, então, nosso path. Então vai ser sign up, né? O nome vai ser sign up também. E o nosso componente a gente vai criar, ó, que massa, né? O próprio Copilot já trabalha pra gente, né? Então a gente vai criar de fato esse componente aqui, ó, certo? Sign up view, vamos criar esse componente. Então vou só copiar ele aqui que eu quero criar ele na mão mesmo. Vamos colocar componente não, na verdade vai ser um view, né? Então eu vou criar ele aqui, ó, e vamos criar um novo view component. Vamos colocar o composition API mesmo, tá? Que eu acho legal, acho melhor.
Aí ele cria com essa estrutura, basicamente, e aqui eu quero que esse setup fique abaixo do template, que eu acho mais interessante trabalhar assim. Eu não, setup não, script, né? Eu não quero setup aqui, aqui eu quero scoped. Aí aqui por padrão a gente pode colocar uma div, tá? Que é para simplesmente dizer que é a div que vai englobar tudo ali, basicamente. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse componente, na verdade a gente já fez, né? E vai usar ele aqui, ó, basicamente. Então se a gente pegar, vir aqui e colocar aqui um olá, e a gente reloadar o servidor, ele vai colocar o olá aqui, tá vendo? Então a gente conseguiu já criar nossa rota. Mas como eu disse, né, eu não quero que essa rota sirva para colocar o componente nesse lado, eu quero que ele sirva para colocar o componente na página completa. Então vamos lá. O que que a gente vai fazer? Aqui no nosso app, que é onde ele faz esse cadastro, a gente vai remover toda essa parte de header, basicamente, tá? Então, só um ponto que é interessante a gente lembrar, que quando a gente for importar a nossa imagem, a gente vai ter que colocar o arroba, aí a partir do arroba a gente consegue acessar o que está aqui dentro, ó, de SRC. Então, a gente pode acessar asset e tudo mais. Então, a gente vai colocar o arroba asset e acessar o nosso logo ali, né, que a gente quer. Então, enfim, era só para ver mesmo. Então, basicamente aqui no app, tudo que a gente vai fazer é iniciar a rota, basicamente isso. Então, a gente pode apagar essas outras coisas aqui. Então, tudo que eu for chamar de rota, ele vai renderizar no template completo aqui, basicamente isso. Aí esses CSS aqui, como a gente não vai usar mais, a gente pode também deletá-los. A gente poderia deixar aqui, tá? Para caso, pô, a gente queira aprender alguma coisa aqui de repente, como é usado e tal, a gente poderia fazer sim. Só que eu vou excluir, se eu precisar depois eu posso vir aqui e criar de novo e ver, enfim. Por enquanto vamos deixar assim. E aí se a gente vier aqui agora, então a gente pode ver aqui o sign up e ele está centralizado, tá vendo? Então é bem legal isso aí, que ele já vem centralizado, legalzinho, do jeito que a gente queria. Então tá. E um outro ponto, né? Se a gente olhar aqui eh, nosso template ali, esse fundo ele é branco e não preto. O view ele já traz preto, só que é uma parada muito legal que até vocês podem aprender aí, que é a questão do dark mode, o white mode, essas paradas assim, né? Então o próprio view ele já traz configurado aqui, então acho que nesse base aqui, então ele traz configurados aqui, ó, as cores de white mode, e aí com esse prefers color schema ele configura para quando estiver no modo dark, ou seja, o dark do sistema. Então o meu sistema é configurado com o modo dark, então automaticamente ele detecta isso e aí ele coloca o modo dark. Então ele também muda as cores aqui. O que que a gente vai fazer? Por enquanto, tá? A gente vai usar isso aqui futuramente para, enfim, né, pra gente brincar um pouco também, de repente. Mas por enquanto eu vou só comentar isso aqui, tá? E aí agora ele vai sair do modo Dark, então não existe mais configuração para o modo Dark. E por consequência ele está colocando tudo em branco, que é o que a gente de fato quer, tá? Basicamente isso. Então show de bola. Beleza, então aqui que a gente vai fazer, né? A gente vai querer um componente aqui, que é esse componente aqui. E aí, então eu vou chamar ele aqui no nosso sign up view. Vamos chamar de é, a div que a gente já colocou ali, né? No caso, então vamos colocar aqui uma classe para ela e vamos chamar de div main, tá? Basicamente isso. Eu já trouxe ali, eu já tenho pré-configurado ali, e eu vou trazer para não demorar tanto, mas eu já vou mostrar, eu já vou explicar para vocês, tá? O que, que é cada coisinha. Então aqui o DivMain, o que, que eu estou fazendo, tá? Eu estou colocando que a posição dele é relativa, porque eu quero usar uma posição absoluta na imagem que está dentro dele, justamente para isso, tá? Por isso que eu estou dizendo que a posição é relativa. Mas eu já explico na hora que for, explico novamente na hora que eu for fazer. O margem zero alto é para ele centralizar, mas já está centralizado, por enquanto a gente não precisaria disso, mas eu quero deixar ali para garantir. Aí eu tô deixando uma borda aqui de 1px, tá? Dizendo que vai ser branca e tudo mais. E o background vai ser esse background aqui, tá? Se a gente olhar ele um pouquinho aqui, ele é um pouco meio esverdeado ali, puxando um pouco para essa cor aqui, exatamente que a gente quer, né? Que é esse camarada aqui, que é esse cara aqui, ó. Então é o EB F7 F9, basicamente esse cara ali, tá? EB F7 F9. Aí aqui eu tô colocando um border radius de 17px e um pad de 50px. Onde é que eu tô pegando esses valores? Você poderia se perguntar, cara, é exatamente aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, o radius dele tá 17, tá vendo? Então é basicamente daqui que eu tô pegando esses valores, tá? Pra sair certinho ali. Provavelmente não vai ficar exatamente igual aqui, pelo menos o tamanho, porque a tela é grande, né? A minha tela, então não vai mostrar ali na mesma proporção. Mas olha, já tá tomando forma aqui pra gente, né? Então agora é só adicionar os caras que a gente quer aí dentro.
Então, beleza, vamos adicionar nossa imagem, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui e vou adicionar nossa imagem assim, ó. Então, a gente vai ter um PD logo, tá? Chamei de PD logo mesmo, Portfolio Developer Logo. Opa. E aí, esse PD logo, ele vai ter uma imagem, tá? E aí, o alt dele vai ser logo, basicamente isso. Então, para que que serve o alt? Para quando acontecer alguma coisa, ele não conseguir renderizar a imagem, aí ele mostra ali o que que deveria ter naquela imagem, né? Que é a descrição daquela imagem, basicamente. E aí a gente pode pegar aqui também o CSS do PD Logo, tá? Eu já vou trazer pronto mesmo. Eu explico ali no detalhe, né? Porque para também não demora tanto escrevendo. Mas basicamente o que que a gente vai fazer, tá? A gente vai colocar um background color de white, de branco, né? A position aqui vai ser absolute, porque eu quero deixar essa imagem, veja que aqui no nosso componente, essa imagem ela tá bem aqui, ó, em cima, né? Então ela tá no meio aqui, dividindo e tá bem em cima do nosso componente ali. Então eu quero fazer essa mesma coisa, tá? Então aqui já ficou aparentemente, só que ela tá um pouco grande, né? Então a gente tá vendo que ela tá um pouco grande ali. Aí a gente, talvez isso melhore quando a gente adicionar os outros componentes, tá? Mas a gente vai vendo ali. É, mas na verdade ela tá realmente grande, né? Então acho que a gente poderia, né? Na verdade eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar a imagem, aqui ó, a configuração da classe que está cobrindo a imagem, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar o nosso ponto .pdlogo img, ó, já deu para mim aqui. E meter um idf de 150, tá? Basicamente isso. E aí ele vai pegar ali certinho e vai deixar aqui o tamanho que a gente quer. Bom, ainda não está mostrando porque não tem dados aqui, né, para eles dividir ele de fato, mas daqui a pouco fica legal aí para a gente ver. Show. Daí agora eu vou colocar o nosso formulário, tá? Então, o nosso formulário eu já vou pegar ali para não demorar tanto, tá? Mas o nosso formulário, eu vou pegar completo aqui e já saio explicando. Ele vai ter alguns campos, né? Então, ele vai ter, por exemplo, o input de nome. Então, é esse cara aqui, ó, input de nome, que é basicamente um ID, um nome e um placeholder para mostrar name. E aí, se a gente olhar aqui no componente, então a gente vai ter um nome, um e-mail, tá? E aqui a gente vai ter um número, a data e o gênero, né, basicamente. E aqui um botão de cadastrar e um botão de eu já tenho cadastro, conforme tá tudo aqui, tá vendo? Então a ideia agora é a gente colocar ali para ficar bonitinho mesmo, tá? Cada coisa ali. E aí veja que aqui a gente tem o input em vários lugares, né? Então a gente tem esses três primeiros inputs aqui. Então vamos adicionar um CSS para esse input, que é basicamente o seguinte, tá? Vamos colocar aqui, ó, para que o input ele vai ter essas configurações aqui, aí eu já explico. Então basicamente vamos ter um background dessa cor aqui. Por que essa cor, Nanda? Aí eu volto a dizer, eu estou olhando no componente que foi feito, tá? Que é essa aqui, ó. Então essa mesma corzinha aqui eu estou pegando e estou colocando ali, basicamente. Então já vimos que já tomou uma forma legal aqui. Só que a gente está vendo que o componente de número e o componente de data eles ficaram um pouco além do tamanho que a gente queria, né? Que eu quero que os três fiquem aqui no mesmo, na mesma linha. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar para o componente de data e o componente do masculino, eles teriam um tamanho menor. E eu quero que esse componente do número aqui, ele também tenha um tamanho menor. Então esses três componentes eu quero que tenham um tamanho menor, tá? Então o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar primeiro aqui o, esse cara aqui, que é o input do tipo data, basicamente. Então eu peguei um input e eu estou colocando aqui um type. Que aí o type é do tipo, é uma propriedade, né? E essa propriedade se chama type. E o tipo dela é o tipo data, que é basicamente o que está aqui, ó, se a gente for olhar no detalhe. Então é exatamente o que está nesse cara aqui, ó, input type date, é basicamente esse cara aqui. E aí a gente vai basicamente colocar para o tamanho mínimo dele ser 100 px. Então isso faz com que ele meio que diminua o tamanho ali. Deixa eu fazer aqui os load. Não diminuiu? Que estranho. Tá, eu acho que tem um problema aqui no componente, que é o seguinte. Aqui na base, ele faz uma configuração para usar o. Cadê? Deixa eu ver se eu encontro, que eu tinha visto já e tinha removido nos testes que eu estava fazendo, né? Que eu já estava fazendo já ali para iniciar o vídeo para vocês. Acho que aqui, ó. Ele está dizendo que o display vai ser o display grid, tá? Mas a gente não quer que o display seja display grid. Na verdade, a gente até pode deixar,
Só que eu quero que ele seja um grid com o grid template column sendo de um FR apenas, tá? Então, aqui que ele está fazendo aqui, ó. Ele está dizendo que vai ter duas colunas. Então, separa uma coluna, separa uma coluna. Então, se eu botasse, por exemplo, 2, eu ia dizer que essa coluna aqui, é, eu ia ter duas colunas, só que uma coluna no tamanho de um e uma coluna no tamanho de 2. Então, se a gente olhar ali como ficou o template agora, só para vocês entenderem como funciona esse cara. Então, aqui ele dividiu por 3 agora, tá vendo? Então, e esse cara aqui fica com o tamanho de um. Basicamente isso. Mas aí a gente quer que, cara, seja tamanho completo, um, só que eu só quero uma coluna. Então, todo mundo ali vai ser centralizado. Então, deixa assim. Aí ele centraliza agora, beleza. Agora o tamanho aqui, eu acho que não deu certo ainda por causa do tamanho desse cara. Aí eu acho que eu tenho aqui também um camaradinha. Ah, eu acho que esse cara aqui vai resolver pra gente. Olha só. Vamos vir no formulário. Então vamos botar ele no nosso componente. E aí no nosso formulário a gente vai dizer que esse cara vai ser um display flex, né? Que faltou, né? Pô, eu tô usando ali as propriedades, mas eu não tô. Eu tô colocando para ele ser um display flex e um space between, no caso, né? Basicamente. Acho que agora deu certo, show de bola. Então a gente conseguiu já de fato deixar aqui o tamanho que a gente quer. Porque quando eu não faço que ele é um display flex, então mesmo que eu fale que pô, o tamanho mínimo dele é esse, ele não vai flexibilizar o tamanho, tá? Basicamente isso. Então a gente fazendo ali que ele é um display flex vai dar certo. E aí aqui o select, né? A gente não tem ainda uma configuração para select, só para input. Aí basicamente select é a mesma coisa, tá? Do input ali, não muda nada. Então eu só vou copiar aqui. Eu vou explicar, mas é a mesma coisa, basicamente a mesma cor ali, o tamanho 100% também. E a gente coloca um tamanho mínimo para ele, né? Especificamente para ele, porque a gente sabe que a gente quer que ele tenha um tamanho mínimo mesmo ali, de 100. Mas ele vai se flexibilizar também, tá? Basicamente. A gente vai ver ali. E a gente tem aqui os padding, né? Que a gente coloca ali também, que é o que a gente fez ali já no input também. Aí um display net block. Aí para tirar as bordas é um border none. E o box size é para ele não considerar as bordas na hora que ele vai medir o tamanho ali, tá? Porque a gente está fazendo margem. Aí essa margem aqui ela considera com a borda também. Então basicamente o border box size e border box a gente diz, olha, não considera o padding ali como borda. A borda como padding, né? E o border radius aqui é para deixar um arredondamento ali também no componente. Então vamos ver como ficou aqui. Então é isso aí. E o padding ali é para fazer esse espaçozinho aqui, tá? Aqui no nosso template tá maior, tá? Bem grandão, mas eu preferi deixar ele daquele tamanho ali, que ficou mais legal assim no meu ver, tá? Então, dando um zoom aqui, a gente já vê que ficou mais legalzinho assim. Aí já tem o próprio placeholder, né? O que aparece aqui dentro é exatamente o componente chamado placeholder, tá? Então, a gente tem aqui na configuração dos inputs o placeholder aqui, tá vendo? Então, a gente mostra certinho lá. Show de bola. E o select aqui, que é basicamente o masculino e o feminino. A gente vai configurar tudo ainda, tá? Tipo, a ideia da videoaula de hoje é só fazer só o template mesmo, tá? Basicamente. Então, por enquanto, a gente não vai fazer nenhum comportamento. É basicamente visual mesmo, tá? E aí a gente pode partir para o botão agora, né? Que é esse botão aqui, ó, do Submit, que é para ele ficar legalzinho. Eu também já tenho aqui o CSS dele, a gente pode dar uma olhada ali, mas basicamente seria colocar um background color da cor que a gente tem definido lá no componente. Então, a gente, esse cara aqui, ó, tá vendo? Ficou definido com ele. E aqui é uma cor white também, né? Que é a cor das letras ali dentro do componente, do botão. Um tamanho fixo ali de 200px. Aí o font weight, para dizer que o texto vai ser um pouco mais escuro, né? A fonte dela. O padding, né? Um padding que a gente dá um pad ali entre o conteúdo do botão e o botão em si, né? Aí é um pouco de margem também. Aí tem uma parada legal que eu não comentei, mas, cara, pra gente conseguir centralizar a imagem ali, eu usei essa ideia, né? Que eu vi aí na internet. Porque eu queria usar a posição absoluta e a posição relativa no do pai, né? Pra dizer, ó, eu tenho um componente que está com posição absoluta, então ele vai ser relativo a quem ele tiver. Então, por exemplo, se eu não tivesse essa posição absolute aqui, fazer um teste para vocês verem, o componente ia lá para cima. Então, olha só, tá vendo? Porque agora, quem está sendo a relativa dele é a tela. É o componente maior, que seria o body, né? Então, o componente maior que está sendo relativo a ele. Aí, nesse caso, como eu quero que o componente relativo seja o próximo, o pai dele, aí eu coloco o relativo no pai dele, que automaticamente ele pega. E aí, como é positivo relativo, eu não posso usar aquela ideia do margem zero alto, tá? Nem posso usar um display flex ali, porque não é compatível. Então, olhando na internet, tem essa forma aqui legal de fazer, tá? Basicamente, a gente coloca ali um, um left de 50% e um right.
de 50%, basicamente isso. Só que eu quero que ele fique totalmente em cima, tá? E aí, quer dizer, left, top to left, na verdade, né, de 50%. Só que como eu quero que ele fique exatamente, eu não quero que ele fique no meio, eu quero que ele fique exatamente lá em cima. Então, se eu colocasse aqui, ele ia lá pro meio, como a gente pode ver agora aqui, ó. Tá vendo que ele fica bem centralizado no meio? Mas como eu quero que ele não fique no meio, eu quero que ele ande para cima, para horizontal. Então eu basicamente mexeria no top dele, né? Então eu ia tirar de 50% e colocaria zero, porque aí ele vai lá para cima mesmo, de fato. Então a ideia é essa, tá? Você usa aqui essas propriedades para ajustar o tamanho, onde vai ficar a posição. E aí você usa esse transform aqui. Eu não entendi muito bem como funciona no ele pega menos 50%, menos 50%, mas funciona, tá? Eu achei ele bem legal assim e aí usei ele. E aí eu tô comentando porque eu usei a mesma coisa para o botão, tá? Eu poderia ter feito ali o como é que se chama? O Align Self nele, mas eu queria, depois eu pensei, pô, cara, isso aqui é bacana demais, eu vou usar mais que é para mim aprender, né, e tentar entender ali de fato como funciona. Então eu usei a mesma ideia aqui, que eu não tinha usado ainda esse cara, então eu achei legal e, cara, vou usar. Achei massa. Então é basicamente isso, né? Do cara aqui, aí eu botei um cursor point ali pra, pô, quando o botão passar lá em cima, ele mudar, tá vendo? Então ele muda ali pra uma mãozinha. Então um ponteiro aqui, aí vai pra uma mãozinha. Show de bola. E a mesma coisa para esse cara aqui, eu não tenho um cadastro, vamos só colocar uma estilização legal nele ali. Por enquanto não temos, mas não vai mudar muita coisa também não. Vamos só colocar ali um textinho a mais. Eu não quero que ele seja centralizado e a cor tem que ser essa um pouquinho mais escura. E a margem zero alto também não quero que seja centralizado. E o cursor point, é basicamente isso. Então seria isso. Só deixar um pouquinho mais escuro aqui só pra ficar mais legal assim. Aí quando ele passar o mouse ele deixa um pouquinho mais claro. Bom, galera, é isso, tá? A gente realmente finaliza aqui a parte da página, né? Então a página em si é essa. Não tá exatamente igual, tá? Mas eu quis dar uma melhorada assim no visual, mas ficou bem parecido assim, né? Ó, tá vendo? Mais ou menos, né? Mas ficou legal, ficou legal. Poderia dar ali colocar esse cara aqui um pouco mais para a esquerda, mas eu quis deixar ali também, tá? Então é basicamente isso, pessoal. Aí a gente conseguiu criar aqui a tela do cadastro e de fato agora vamos comitar, né? Que é o mais importante para não esquecer novamente. Então deixa eu vir aqui, deixa eu primeiro eh, cancelar o servidor aqui, né? Basicamente. Aí deixa eu iniciar aqui um outro cara. E aí aqui a gente vai adicionar todo mundo, né? Vou adicionar aqui mesmo. Então vamos aqui. Aqui eu criei mais dois arquivos. E vamos colocar aqui fit add sign up bill. Basicamente isso. Então para o vídeo não ficar tão extenso, mais uma vez eu vou deixar o comportamento mesmo em si da página para outro momento, tá? Basicamente isso. Então subimos ali, conforme a gente tinha combinado. E aí a gente finaliza, tá? Basicamente isso. Bom, é isso aí, galera. Espero que tenham curtido aí essa parte. Eu poderia ter feito o CSS do zero, tá? Mas assim, mostrando para vocês ele fazendo do zero mesmo ali. Só que um detalhe, deu muito trampo para fazer, assim. Eu acho que foi quase uma hora e meia, mais ou menos assim. Então deu um trampinho, exigiu pesquisa e tal. Então essa parte um pouco mais chatinha assim, que é a parte de pesquisar e tudo mais, eu quero deixar um pouco mais encapsulado, né? Então não vou deixar, não vou trazer tanta perda de tempo para vocês. Então a ideia é já trazer um pouco do pronto, né? Eu também tentei deixar um pouco mais detalhado ali o que era cada coisa ali também, para eu conseguir explicar para vocês e vocês conseguirem absorver legal ali. Então beleza, feito a página, é isso aí, galera. Valeu, valeu. Vamos parando por aqui.